Fala, minha família. Tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos em busca das melhores odds do mercado para a gente obter nossos lucros. Saí da nossa apresentação, antes da gente passar a grade aqui para nossa sexta-feira, vamos só fechar aí rapidinho como foi a nossa quarta. A gente havia trabalhado na quarta-feira numa grade aí de 7 jogos. A gente ficou com 5 greens e 2 reds pelo meio do caminho. O bilhete do canal, infelizmente, ficou quebrado aí, ficou no red. A gente deixou uma tripla, deixamos o City para vencer a partida, o Benfica para vencer a sua partida e o Atlético de Madrid contra o Barcelona para sair mais de 1,5. Então o bilhete por base aí de 1,68 ficou quebrado para a gente. Vamos dar uma olhadinha em como foi? Atuamos aí em 4 jogos aí na Premier League da Inglaterra. O primeiro foi no jogo aí do Bournemouth contra o Ipswich. Trabalhamos aí para sair mais de 1,5 na partida, o bilhete bateu. O segundo jogo foi o jogo do Manchester City contra o Leicester. Trabalhamos com o Manchester City para vencer a partida, o bilhete bateu. Terceiro jogo, Newcastle contra o Brentford. Trabalhamos também para sair mais de 1,5 na partida, o bilhete bateu. Quarto jogo na Inglaterra, jogo do Liverpool contra o Everton. Trabalhamos para sair mais de 1,5 na partida. Aqui foi o primeiro head do dia, o Liverpool acabou vencendo o jogo por 1-0 aí. O Everton chegou a fazer um golzinho, né? Foi anulado. E aí o Liverpool no segundo tempo fez um gol, 1-0, vitória do Liverpool. Aí ficou no head aí na questão de gols. Dando sequência na Copa da Itália, no jogo do Milan contra a Inter, trabalhamos para sair mais de 1,5 na partida. O bilhete bateu. Liga de Portugal, no jogo aí do Benfica contra o Farense, deixamos o Benfica para vencer a partida. O bilhete bateu. E para fechar o dia lá na Copa do Rei, no jogo do Atlético de Madrid contra o Barcelona, trabalhamos para sair mais de 1,5 na partida, que foi o segundo head do dia. Barcelona aí se classificou, né? Venceu dentro dos 90 minutos, saiu apenas um golzinho, foi o segundo head do dia. Então fechamos a quarta aí, foram 7 jogos, 5 greens e 2 heads. Então nossa quinta-feira está acontecendo aí, né? Depois a gente comenta no próximo vídeo. Vamos para nossa sexta-feira. O que eu separei? Uma grade com 8 jogos. A minha vez são jogos de valores para a gente obter lucro. Vamos dar uma olhada? Primeiro jogo, vamos lá para a segunda divisão da Alemanha, 1h30 da tarde. Jogo aí do Braunschweig, perdoe se a pronúncia estiver errada, enfrentando aí o Paderborn. A equipe visitante, a quarta colocada da competição, enfrentando aí a 16ª, a primeira dentro da zona do rebaixamento. Momento aí da equipe da casa, nos últimos 5, vem de uma derrota e 4 empates. A equipe visitante, nos últimos 5, vem de um empate, uma derrota e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho oscilações. Eu tenho 2 vitórias para a equipe visitante, uma vitória para a equipe da casa e 2 empates pelo meio do caminho. O que eu venho buscar aqui? Mercado de gols. Apesar de eu ter aqui, ó, nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, eu tenho 2 0-0 aqui. E eu tenho aí nos últimos 5, né? 3 saindo mais de 1,5 gol. Eu vou buscar por conta de duas situações. Dá uma olhada, o campeonato aí já está indo para sua parte final. A equipe visitante, Paderborn, no momento, ele é a quarta colocada. Se vencer, pode entrar aí na terceira colocação, buscar e continuar brigando aí pela vaga para subir para a primeira divisão. E eu tenho a equipe da casa que ela está tentando aí escapar da zona do rebaixamento. Precisa urgentemente vencer essa partida. Eu acredito, por conta disso, pelo senso da urgência, que um jogo aqui não vai ser morno, vai ser jogo para a gente buscar gols. Eu vou ter duas equipes aqui com aspirações no campeonato. Vamos lá. Nos últimos 5 jogos da equipe visitante, eu tive mais de 1,5 em 3. E nos últimos 5 jogos da equipe da casa, mais de 1,5 em todos, inclusive batendo ambas. Por conta disso, como eu mencionei, eu venho buscar mercado de gols. Tá pagando para sair mais de 1,5 na partida, por base de 1,29, é o bilhetinho para esse jogo. Próximo jogo, continuando na Alemanha, agora vamos lá para a terceira divisão, 2 horas da tarde. Jogo aí do Hannover 2, ou em algumas casas pode aparecer Hannover reserva, tá bom? Enfrentando aí o Dresden. A equipe visitante, ela é a segunda colocada aí, primeira colocada aí da liga. A equipe visitante, a penúltima. Vamos lá, rebobina tudo aí, perdão. A equipe visitante é a primeira colocada e a equipe da casa, ela é a 19ª colocada, a penúltima colocada. Perdão aí, vamos lá. Momento aí do Hannover, nos últimos 5, a equipe vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. E o Dresden, nos últimos 5, vem aí de 2 empates e 3 vitórias. No confronto direto, eu tenho apenas um histórico de jogo aqui, que foi aí um jogo na casa do Dresden, né, que foi 2-1, é o parâmetro que eu tenho. O que eu venho buscar aqui? Não vou me envolver em gols, apesar de ter uma tendência forte até pelo Hannover, aí, batendo ambas nos últimos 5, mas eu vou preferir buscar aqui uma situação a favor do Dresden. Eu considero aí, apesar de ser terceira divisão da Alemanha, não gostar muito de trabalhar aí em resultados, aqui eu tenho uma primeira colocada enfrentando aí um jogo de 2 extremos, né, vamos dizer assim.
Por conta disso, eu vou trabalhar aí a favor do Trent, como eu mencionei. Vou comprar uma chance dupla, tá pagando por base aí de 1,22, eu vou deixar como bilhetinho para esse jogo. Outra situação, quem quiser buscar aqui, gols também não é um resultado ruim não, tá pagando por volta de 1,16, tem uma tendência forte, até por conta da equipe da casa aí tá batendo ambas, pelo menos nos últimos 5 jogos, mas eu vou ficar aqui, como eu mencionei, a favor do Trent. Próximo jogo, vamos lá agora para a Superliga na Dinamarca, o quadrangular de disputa de título às 2 horas da tarde. Temos a equipe aí do Rangers, a equipe da casa, enfrentando o Midland, a equipe visitante. A equipe visitante é a primeira colocada aí nesse quadrangular, enfrentando a equipe da casa, que é a quinta. Momento aí do Rangers. Nos últimos 5, a equipe vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. E o Midland, nos últimos 5, vem de 2 derrotas e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 2 vitórias para a equipe visitante e 3 empates pelo meio do caminho. O que eu venho buscar aqui? Mercado de gols. Nos últimos 5 jogos, entre essas duas equipes, eu tive aí mais de gol e meio em 3. Nos últimos 5 jogos do Midland, mais de gol e meio em 4. E nos últimos 5 jogos aí do Rangers, mais de gol e meio aí em 3. Bilhetinho, então, para essa partida, que a gente consiga ver 2 golzinhos, vai estar pagando por base de 1,26. É o bilhetinho para esse jogo. Nosso próximo jogo, vamos lá agora, para a Arábia Saudita, às 3 horas da tarde. Jogo aí do Al Hilal enfrentando o Al Nassr. As duas equipes aí são segunda e terceira colocada, respectivamente. Momento do Al Hilal, nos últimos 5, a equipe vem de 2 derrotas e 3 vitórias. E o Al Nassr, nos últimos 5, vem de 1 derrota, 2 empates e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, tem até um certo equilíbrio. Eu tenho 2 vitórias para o Al Hilal e tenho 3 empates pelo meio do caminho, com um sendo resolvido após as penalidades. O que eu venho buscar? Aqui não tem muita coisa, né? Eu venho buscar mercado de gols. Para mim, é a melhor entrada aqui nessa partida. Nos últimos 5 jogos, entre essas duas equipes, eu tive aí mais de gol e meio em todos. Nos últimos 5 jogos do Al Nassr, mais de gol e meio em 4. E nos últimos 5 jogos do Al Hilal, mais de gol e meio também em 4. Bilhetinho, então, para essa partida, vai estar pagando aí por base de 1,14, mas eu considero aqui a entrada de maior segurança. Eu deixo para sair mais de gol e meio o bilhetinho para esse jogo. Nosso próximo jogo, vamos lá agora para a Alemanha, Bundesliga da primeira divisão, 3h30 da tarde. Jogo aí do Augsburg enfrentando o Bayern de Munique. Equipe visitante, a primeira colocada aí, né? E a equipe da casa é a oitava. Momento do Augsburg. Nos últimos 5, a equipe vem de 2 empates e 3 vitórias. E o Bayern, nos últimos 5, vem de 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, histórico total aí de vitórias do Bayern de Munique nos últimos 5. O que eu venho comprar aqui? Eu considero um jogo difícil, tá? Não considero um jogo fácil para o Bayern. Jogando fora de casa, essa equipe aí do Augsburg não é uma equipe boba. Tem tentando aqui, né? Buscando alguma inspiração no campeonato. É o oitavo colocado, ainda tem chance aí de tentar pegar alguma vaguinha em competições europeias. Mesmo assim, eu venho buscar essa vitória do Bayern. Mesmo jogando longe de seus domínios, tá pagando por volta aí de 1,44. Eu vou deixar o Bayern de Munique para vencer a partida como bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos lá agora para a Liga das Nações aí, feminina, tá bom? O primeiro jogo que eu separei às 3h35 da tarde. Jogo aí das meninas da seleção da Escócia enfrentando a seleção da Alemanha. Aqui, as meninas da Alemanha aí, feminina, primeira colocada do grupo. E as meninas da Escócia aí são a quarta colocada. Momento da Escócia, nos últimos 5, a seleção vem aí de 1 empate, 1 vitória e 3 derrotas. E as meninas da Alemanha, a seleção vem de nos últimos 5 de 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. No confronto direto, eu tenho apenas um histórico de jogo lá no ano de 2013, onde eu tenho a Alemanha vencendo por 3-0. O que eu venho buscar aqui? Eu tenho a Alemanha, que querendo ou não, jogando fora de casa, as meninas precisam vencer se quiser passar aí, ó. Primeiro colocado, porque Países Baixos, a Holanda, é a segunda, tá com o mesmo número de pontos. Aqui tá enfrentando a Escócia, que teoricamente é a seleção aí, aparentando ser a mais frágil do grupo, tem que vencer, mesmo jogando fora de seus domínios, tá pagando por base aí de 1,22. Eu deixo a seleção da Alemanha feminina para vencer a partida como bilhetinho para esse jogo. Nosso próximo jogo agora, vamos lá para a Ligue 1 na França, às 3h45 da tarde. Jogo do Nice enfrentando o Nantes. A equipe da casa é a quarta colocada com a competição, a equipe visitante é a 13ª. Momento aí do Nice, nos últimos 5, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E o Nantes, nos últimos 5, vem de 3 derrotas e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 2 vitórias para o Nantes, a equipe visitante, e tenho 3 empates pelo meio do caminho. O que eu venho buscar aqui? Mercado de gols. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive aí mais de gol e meio em 4. Nos últimos 5 jogos do Nantes, eu tive mais de gol e meio em 3.
E nos últimos 5 jogos do Nice, mais de gol e meio aí em todos. Bilhetinho, então, para essa partida vai estar pagando uma base aí por conta de 1,26. Eu deixo aí para sair mais de gol e meio na partida, é o bilhete para esse jogo. Para a gente encerrar o dia, vamos voltar para a Liga das Nações Feminina, 4 horas da tarde, jogo da seleção da Inglaterra feminina enfrentando a Bélgica feminina. As duas seleções aí são segunda e quarta colocada aí, respectivamente, no grupo. Momento aí das meninas da Inglaterra. Nos últimos 5, a seleção vem de 2 empates e 3 vitórias. E as meninas da Bélgica aí, a seleção vem de, nos últimos 5, de 3 vitórias e 2 derrotas. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho aí um empate pelo meio do caminho, uma vitória da Bélgica e 3 vitórias aqui da seleção da Inglaterra. É o que eu venho buscar mais uma vez. Acredito aqui que as meninas da seleção da Inglaterra venham para vencer a partida, jogando diante de seus domínios, pagando por base de 1,18. Eu vou deixar a Inglaterra feminina para vencer a partida como bilhetinho para esse jogo. Então, minha família, tá separada a nossa grade aí para nossa sexta-feira. Se Deus quiser, vai ser uma sexta-feira de vitórias aí, não só nossos apostas, mas em todos os nossos projetos. Bilhete pro canal pra gente encerrar. Eu tô deixando mais uma vez uma tripla. Tô deixando o Drench na chance dupla. Tô deixando a Alemanha feminina para vencer a sua partida e a Inglaterra feminina também para vencer a sua partida. Esse bilhete triplo deu uma odd por base de 1,76. É o bilhete do canal para essa sexta. Mais uma vez é isso. Eu quero agradecer a audiência de cada um de vocês. Obrigado por todo o carinho, cada comentário. Um grande abraço no coração, fiquem com Deus e até a próxima.